sempre traz direcionamentos e revelações novas. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, você vai ter a oportunidade de acompanhar a leitura pelo telão, mas independente da versão, o sentido é o mesmo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, nosso Deus é maravilhoso, até o versículo 10. Como até aqui já temos recebido, quem estava aqui na sexta, no sábado, sabe o quanto Deus usou cada ministério, a Carol, o pastor Gustavo, o pastor César, cada um daqueles que puderam subir neste altar. Eu tenho certeza que Deus ainda tem uma porção reservada para mim e para você. Você encontrou? Encontrou porque está no telão, né? A palavra do Senhor nos diz, segundo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, por um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor, que o Senhor o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, presta atenção, eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diga assim comigo, quando sou fraco, então é que sou forte. Curve mais uma vez a sua cabeça, feche os seus olhos, meu Deus, que o Senhor venha trazer ao nosso entendimento aquilo que está no teu coração. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso entendimento, dilata o nosso coração, Deus, porque tudo que nós queremos é ouvirmos a tua voz e vivemos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mais uma vez me use, estou aqui como servo, Senhor, debaixo do temor da tua presença, mas também imergido nessa graça, porque se o Senhor não fizer, nada de mim mesmo pode ser produzido, porque tudo é sobre o Senhor e volta para o Senhor em glória, em nome de Jesus. Se você crê que é assim, diga aleluia. Queridos, antes da gente entender um texto, a gente precisa entender um contexto e uma história. Desde a conversão do apóstolo Paulo, existe uma expressão que me chama a atenção, lá em Atos capítulo 9, quando ele tem a experiência de conversão, quando ele ia até Damasco, porque ele estava perseguindo os cristãos, com cartas de autorização para perseguir a igreja, que ele tem uma experiência com Deus, que ele escuta uma voz e vê uma luz, onde o Senhor fala com ele e ele perde a sua visão. Ele vai até Damasco, na rua chamada direita, na casa de Judas, que era um Judas que a Bíblia não entra em detalhes quem era esse Judas, mas possivelmente um discípulo do Senhor Jesus. Ali ele fica em jejum 3 dias, e diz a palavra que Deus já havia falado a Paulo, que no momento era Saulo, e também falou a Ananias, que morava em Damasco e era discípulo do Senhor Jesus, para que Ananias fosse até Saulo para orar por ele. E é interessante que Ananias, a princípio, ele resiste, porque aquilo que percorria no coração das pessoas e nos ouvidos das pessoas sobre quem era Saulo era algo terrível, que ele era um perseguidor da igreja. Antes ele era um homem poliglota, treinado aos pés de Gamaliel, uma das maiores escolas, eu posso dizer assim, de linguística da época. Então ele foi um homem bem preparado de maneira cultural e de maneira também intelectual. E diz a palavra que ali orando na rua chamada direita, em Damasco, Deus falou com Saulo e falou com Ananias. Ananias resistiu e disse: Senhor, como é que eu vou? Ele é perseguidor, eu tenho ouvido falar sobre este homem e os maus que ele tem causado à tua igreja, os males. E de repente o Senhor me pede para ir até lá, e o Senhor diz: você vai e vai orar por ele, e ele saberá, porque ele é um vaso escolhido por mim, ele saberá como convém sofrer pelo meu nome. E ele chegou, e quando ele chegou, ele usou uma expressão ali para Saulo, que veio a ser o apóstolo Paulo, que eu achei fantástica e tremenda. Exatamente aquilo que define a nossa conferência. Ele diz: Deus me mandou aqui para que eu ore por você, para que você torne a ver e para que você seja cheio do Espírito. Diga comigo: cheio do Espírito. Então a primeira identidade imprimida no caráter e na vida do apóstolo Paulo após a conversão
era que ele pudesse ter uma vida cheia do Espírito. Ele foi batizado, ele comeu, ele foi curado, as escamas caíram dos seus olhos. Quando nós começamos a estudar o contexto histórico, nós vemos que ele expressa aos Gálatas, aos irmãos da galáxia, que antes de subir a Jerusalém, para poder desenvolver o seu ministério, ele passou 3 anos no deserto de Damasco. E ali ele foi treinado por Deus, ele foi habilitado pelo Senhor. E foi neste ambiente de deserto que eu creio que ele pôde descrever e viver as experiências aqui de 2 aos Coríntios capítulo 12. Onde ele diz que um homem, ele estava falando dele mesmo. No texto que está acima desse que nós acabamos de ler, que na verdade são os primeiros versículos. Ele diz que um homem não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi levado até o paraíso e teve revelações e ouviu palavras inefáveis, coisas extraordinárias, que ninguém nessa terra conseguiria ouvir. E ele teve essa experiência com Deus. E ele mesmo disse que para que ele não se gloriasse na excelência das revelações e em tudo aquilo que ele tinha, porque no apóstolo Paulo existiam marcas diferenciadas, não que os outros não tivessem, mas ele, preste atenção, além de ser um homem intelectual, um homem bem preparado, um servo de Deus com a vida no altar, ele também tinha marcas de sinais e de milagres na sua vida. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 19, que por onde ele passava, as pessoas queriam colocar os enfermos, porque até os seus lenços curavam. Então de repente as marcas dos milagres do Senhor estavam sobre a vida dele. Alguns teólogos dizem que acham que Paulo não pregava tão bem. Eu discordo, porque quando você vê lá em Atos capítulo 19, você vê também que ele pregando, o Eutico caiu da janela. Aí muita gente diz, então não era um bom pregador, porque Eutico caiu da janela. Mas você ouvir um ministro da palavra, não só durante a noite, mas a madrugada toda ali, e só uma pessoa dormiu, eu considero que Deus trazia muita graça sobre a vida deste homem, é ou não é? Porque a vigília era intensa. A gente não pode, sabe, dizer que porque uma pessoa dormiu, os outros também tiveram a mesma atitude. Então eu considero que o caba era um bom pregador. Estou falando uma linguagem aqui literal e aqui mais contextualizada, para que você possa entender o que Deus está falando conosco. Então eu entendo que ele pregava muito bem. Além de pregar muito bem, ele tinha muitas revelações, muitos sonhos e muitas visões. Era um homem cheio de Deus. Mandou cartas para as igrejas. As cartas, teologicamente, elas são consideradas os compêndios teológicos da igreja. É onde estão as doutrinas da igreja, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo. Então tudo nós encontramos nas cartas apostólicas. A revelação da nova aliança, do sumo sacerdote. Nós não sabemos de fato quem é o escritor de Hebreus, mas pela linguística original, nós achamos que é o apóstolo Paulo. E é interessante que na escrita, ele usa a expressão que está no capítulo 4, que nós temos um sumo sacerdote, por excelência, que nos conhece nas nossas fraquezas, se tratando de Jesus, que foi tentado em tudo, porém sem pecado. Ou seja, Jesus ele veio como verbo encarnado, conforme em João capítulo 1, para os que eram seus. Naquela época, qual que era a linguagem? Os seus, os judeus. Porém os seus não o receberam, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não apenas judeus, mas também gregos, eu e você. O evangelho chegou para nós através dos gregos. Então a gente entende que quando Jesus ele veio como verbo encarnado, ele veio para que a empatia existisse, ele veio para se identificar. Jesus ele foi um homem de dores, ele sabe o que é padecer. Jamais ele pecou, mas ele foi tentado em todas as coisas. E o que eu vou falar aqui é muito forte. Preste atenção para que você não me interprete mal. A tentação não é a queda. A tentação não é a concepção do pecado. É quando vem a seta de Satanás para que você caia. Então Jesus, após receber o Espírito, como o pastor falou ontem, e ser batizado, ele foi para o deserto para ser tentado.
Quando a Bíblia fala em Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas, então no original está dizendo que ele foi tentado em tudo, na sexualidade, em todas as áreas que você possa imaginar, e eu não quero entrar em detalhes. Jesus foi tentado, talvez na vida financeira, Jesus foi tentado na ira, Jesus foi tentado no seu temperamento, mas ele não caiu, ele foi tentado. Você está entendendo? Então você não pode impedir que um pássaro venha e toque a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Essa é a diferença de tentação e de concepção do pecado. Eu estou falando aqui para que você possa entender. Então, de repente, o apóstolo Paulo, ele começa a falar para uma das igrejas que estavam se achando mais espirituais, não que fosse, mas os mais espirituais, aqueles que falavam mais em línguas, aqueles que eram mais avivados, mas uma igreja que foi necessário escrever 2 cartas por causa dos seus problemas. Coríntio era uma cidade portuária, era uma cidade de um grande comércio, de muitas festas esportivas, então os turistas sempre iam para aquele lugar. O comércio de lá era muito forte, e a igreja também era muito grande. Muitas competições existiam naquele lugar, competições econômicas, competições de igrejas, qual era a maior igreja, qual é o melhor pregador, de quem nós somos, de Paulo ou de Apolo. Então Paulo começa a tratar com esta igreja, que ele foi instrumento nas mãos do Senhor, para que ela fosse edificada. Ele disse, uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Preste atenção, porque isso ainda não é a pregação, isso é só lhe contando o contexto histórico, para chegarmos onde Deus quer que eu chegue. Amém? Então vai segurando tudo aquilo que eu estou te ensinando aqui, tá certo? Então ele começa a pregar. Havia uma confusão naquele lugar, que as pessoas achavam que espiritualidade era falar muito em línguas, era orar mais do que os outros, e se consideravam mais santas exatamente por causa disso. Paulo trata da questão dos 9 dons, ele fala como sendo bíblicos, ele fala como sendo algo que vem de Deus. Muitas vezes as pessoas começam a dizer, não, eu não acredito que os dons são contemporâneos para os nossos dias, ou falar em línguas, ou curar. Eu não creio nisso, porque eles se apegam, tanto os tradicionais, como também, qual é o conflito dos pentecostais, naquilo que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10 não, acho que é versículo, na verdade, capítulo 13, versículo 10, que quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então uns dizem que a perfeição que estava por vir era o fechamento da palavra, do cânon bíblico. Quando os pais da igreja, eles conseguiram fechar a palavra de Deus ali em Apocalipse, como sendo livros inspirados, que depois eu falo para vocês em um estudo como é que eles fizeram para que isso acontecesse. Os pais da igreja, aqueles que eram discípulos dos apóstolos. Então os tradicionais, eles dizem não, quando o cânon bíblico foi fechado, então o que era em parte, as línguas, tudo isso foi aniquilado. Só que ainda nós conhecemos em parte. Se você me perguntar hoje, se você vai conhecer pessoas no céu, nós não temos uma clareza bíblica. Se você me perguntar hoje detalhes sobre a existência dos dinossauros, nós não temos uma clareza bíblica. Se você me perguntar se vai reconhecer o seu irmão, eu vou lhe trazer teologias e suposições e teorias que falam sobre isso, mas a Bíblia não esclarece detalhes. Então ainda conhecemos em parte, mas tudo que está escrito é suficiente para mim e para você, para que possamos aprender não apenas o caminho da salvação, mas caminharmos com uma vida cheia do Espírito e caminharmos debaixo da graça do nosso Deus. Então Paulo começa a ensinar esta igreja. Então eu creio que esse perfeito não é o fechamento do cânon bíblico, nós que somos pentecostais. Eu creio que essa perfeição é a volta do Senhor Jesus. Então no céu, com a volta do Senhor, ninguém vai precisar profetizar, ninguém vai precisar falar em línguas. Por isso que ele diz, tudo vai passar, mas o amor jamais acaba, porque o amor vivido na terra vai ser vivido nos céus, e nós estaremos com o Senhor eternamente. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia, diga glória a Deus. Então estaremos eternamente com o Senhor.
Então de repente Paulo começa a falar com esta igreja, dizendo: eu falo mais em línguas do que todos vocês. Quero lembrar a princípio de que este homem era cheio do Espírito Santo, cheio de habilidades e cheio de dons. Mas ele chega na finalização da segunda carta e ele começa a expor a sua humanidade e a sua fragilidade. Ele começa a dizer: para que eu não me exaltasse. Então a primeira coisa que ele diz é: existia um perigo na minha vida de que a vaidade viesse, de que eu me achasse o tampa dos pregadores, o tampa daquele que tinha um dom de cura, daquele que recebeu revelações, daquele que era cheio do Espírito, daquele que falava em línguas mais do que todos, daquele que podia impor as mãos e as pessoas caírem na unção. Mas para que eu não achasse que eu tinha tudo, para que eu não achasse que eu era suficiente, Deus ele permitiu que o inimigo, o mensageiro de Satanás viesse para esbofetear o meu rosto. Por 3 vezes eu clamei dizendo: Deus, me livre disso, tire isso de mim, eu não quero. E o Senhor nesse texto, é o texto que traz a vida, aquilo que é tema dessa mensagem. Deus fala da suficiência da graça. O texto original está escrito aqui: a minha graça te basta. Mas um texto original diz: a minha graça é suficiente e completa, ela é plena em todas as coisas. Evangelho sem graça não é evangelho, vida cristã sem graça não é evangelho. Não apenas no aspecto da salvação, mas da caminhada com Deus, do andar com o Senhor. Não adianta você dizer: eu tenho uma vida cheia do Espírito, mas não entender o que é graça, não entender o que é esse favor, não entendeu o quanto Deus quer que você desfrute hoje daquilo que já foi conquistado para mim e para você há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Quantos creem aqui que são herdeiros e co-herdeiros de Cristo? Digam aleluia e aplaudam lindamente o nome do Senhor Jesus. Eu agora vou começar a pregar. Diga assim no seu irmão: aperta o cinto e vem comigo. Desse jeito você falou tão fraco, hein, pastor Rômulo? Fala mais forte, é porque tem muita gente na igreja. Diga: aperta o cinto e vem comigo. Então de repente algumas pessoas querem, alguns teólogos, santificarem a pessoa do apóstolo Paulo. É interessante que Hebreus diz: santificai-vos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas a expressão santificai-vos não está no sentido de que você busque ser santo. Nós buscamos nos consagrar. O jejum, a oração, a busca são princípios bíblicos para a vida cristã. É necessário que você tenha um ponto de equilíbrio e de entendimento que hoje nós estamos tratando de algo específico. Nós precisamos jejuar e precisamos orar. E Jesus falou para os discípulos que eles precisariam fazer isso até que o noivo viesse. Temos recompensas, temos galardões, temos. Mas eu quero que você entenda algumas verdades nessa noite, preste atenção. Então de repente Deus fala da suficiência da graça. E o apóstolo Paulo, este homem tão prestigiado, ele começa a falar que tem uma fraqueza. Aí as pessoas querendo santificar o apóstolo Paulo, elas dizem: essa fraqueza de Paulo era uma deficiência visual. Ele era um pouco cego. Se ele era um pouco cego, eu digo a você que você não tem vergonha de falar para ninguém que tem dificuldade de visão. Você tem? Tem quantos aqui usam óculos? Quantos aqui podem dizer que usam lente também, aquele fundo de garrafa? Pastor, eu estou te vendo parecendo uma miragem. Tem gente que diz assim: eu vou ler a palavra e as letras são garrafais, né? Pastor César às vezes está olhando. Ele estava contando que uma vez foi ministrar, estava procurando a lente e ela estava onde, pastor? Dentro dos olhos. Não foi você que contou isso? Ou não foi? Foi você, foi ou não foi? Quem foi que contou isso, meu Deus? Alguém me disse. Foi Paulinho, pastor Paulinho de Santa Cruz. Foi isso, mas você usa lente, também não usa? Pronto, pastor Paulinho de Santa Cruz. Ele disse que começou a chorar. E quando ele começou a chorar, começou a procurar as lentes.
Aí depois estava uma lente aqui, outra no outro lado, dentro dos olhos. Mas não se preocupe, ele não falou isso, Gustavo, não foi? Pronto, estava em cima, na parte superior aqui. Viajou comigo para confirmar. Calma, pastor, é porque é muita gente. Você usa lente, pastor Paulinho usa também, né? Outra coisa também, meu pai, sabe, o diácono Manuel, que a gente chama de preto, não é porque ele é escuro na cor, não. É porque ele nasceu gêmeo com o outro e o outro era mais branquinho. Naquele tempo o pessoal gostava de colocar muito apelido, né? Então de repente hoje em dia a gente chama Guga, a gente chama Belo, mas naquele tempo era Biro, naquele tempo era Salsicha, Scooby-Doo, era ou não era? A gente conheceu uma família que eram vários apelidos. A menina dos olhos azuis, chamavam ela de nega. Eu digo, por que a senhora chama? Eu perguntei à mãe de nega. Ela disse, porque ela é tão branca que eu chamo de nega. Eu falei, tá certo. Cada um com a sua doidice, né? De repente a moça que trabalhava lá em casa se chamava Maria do Carmo, e o apelido dela, Tita. O que é que tem a ver Tita? Cláudio Alberto Felipe com Biro. Ele disse que porque tinha aquele brinquedo Biro. Eu digo, tá bom. Naquele tempo o povo chamava, né, alguns apelidos mais engraçados. Hoje em dia, né, você tem trauma de algum apelido de infância? Alguém tem trauma aqui? Deixa eu ver. Graças a Deus que não, né? Tá todo mundo curado, todo mundo sarado aqui para a glória do nosso Deus. Então de repente, não era uma questão de fraqueza. Você era o que, pastor Rômulo? Você teve vários, e hoje não tem, né? Deixa quieto, nos bastidores. Então de repente, as pessoas começam a falar, ele era um pouco cego. Não, essa fraqueza eram as perseguições. Meu irmão, é vergonhoso você dizer, eu estou sendo perseguido? É vergonhoso? Estão se levantando contra mim? Isso não é um tapa na sua cara. É difícil, mas não é um tapa na sua cara. Não é considerado uma fraqueza sua alguém te perseguir, é considerado uma fraqueza sua você ter uma deficiência visual? É considerado uma fraqueza sua você ter uma dor de coluna? Então a exegese está errada. Não se tratava de uma fraqueza, se tratava de uma tentação que existia na vida dele, que nós não sabemos qual era, porque a Bíblia não revela. E que essa tentação, essa inclinação da carne incomodava ele, porque ele era um homem cheio do Espírito, que se banhava na graça, mas muitas vezes ele disse, Deus, tire esse desejo de dentro de mim. Por isso que ele fala aos Romanos, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero eu não faço. Então de repente havia esse conflito, todos nós nos esmurramos. Eu não queria sentir isso. Eu não queria ser explosivo, mas às vezes eu sou. Eu não queria ter esse desejo sexual, mas eu tenho. Eu não queria pensar dessa forma, mas eu penso. Eu não queria sentir vontade, sabe, de fazer determinada coisa, mas eu sinto. São momentos esporádicos onde você é tentado. Você queria não sentir, mas preste atenção, a tentação não é o pecado, porque está escrito, preste atenção porque isso aqui é forte, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não há tentação que não seja humana, mas que Deus é fiel para nos dar força e prover o escape. Quantos creem que quem tem a vida cheia do Espírito Santo tem o favor de Deus, tem a capacidade do Espírito? Se você crê que é assim, joga a mão para o alto, diga aleluia, diga glória a Deus e aplauda Jesus. Então de repente ele começa como líder a mostrar para as pessoas, eu sou gente como vocês, eu sou ser humano como vocês, eu tenho pecados também, eu caio em pecados. Mas a queda que você vive não define quem você é. Quando a Bíblia fala santificai-vos, ela não está dizendo simplesmente busque ser santo, porque Deus é aquele que nos santifica. Se eu digo assim para você entender melhor, tome um banho, se lave, você é água, você é água, você não é água. Mas o que é que te lava? A água. Quando eu digo a você, tome um banho, eu estou dizendo, entre no chuveiro, deixe que a água venha sobre você.
Se limpe. Quando eu estou dizendo se limpe, é para que você tenha a atitude de mergulhar na água que já cumpre a sua função, que já tem o seu objetivo. O que eu estou dizendo para você é que Jesus já fez. Entre debaixo desse chuveiro santo, entre debaixo dessa graça, viva debaixo desse favor. Isso me dá ousadia para pecar? Não. Isso me dá liberdade para pecar? Não. Desde a salvação está escrito lá em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Nem vem das obras para que ninguém se glorie. Porém, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Qual a diferença da natureza que você tem? Não é porque você não peca, é porque você peca e se incomoda com o pecado que você cometeu. É porque você muitas vezes se quebra diante de uma situação, mas vem o Espírito Santo gerando uma tristeza segundo Deus, para que gere também arrependimento. Porque você cai, mas você diz: meu Deus, eu estou aqui para ser lavado, para ser encharcado, e eu tenho certeza que a tua graça sempre me fará recomeçar, sempre será suficiente na minha vida. Então acabe de achar que você tem o que tem por mérito próprio. Não seríamos nada, não estaríamos aqui se o Senhor, Ele não viesse, nós não iríamos até Ele. Precisamos entender que Ele é grande, nós somos pequenos. Ele é infinito, nós somos, preste atenção, finitos. Ele é ilimitado, nós somos limitados. Ele é grande, Ele tem poder. Muitas vezes somos fracos, somos vasos de barro, quebráveis, falhamos, mas a excelência do poder não está em mim nem em você, está em Deus. Por isso é que a força se aperfeiçoa na fraqueza. Porque às vezes você sobe no altar, você diz: eu não tenho condição de pregar, eu não tenho condição de estar na igreja, eu não tenho condição de estar neste lugar, pelo que eu sinto, pela minha dor, pela depressão, pelo pecado que eu cometi. Aí você vem e Deus fala contigo, Deus ministra ao teu coração. Aqueles que pecaram, eles são perdoados, os feridos são sarados, porque Jesus, Ele disse: eu vim para os doentes e não para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Quantos creem que nós temos o médico dos médicos? Diga aleluia. Vou pegar pesado aqui com você, você está pronto? E se Paulo, ele fosse tentado de vez em quando a tomar uma cachaçazinha, mas não tomasse, ele deixava de ser um homem cheio do Espírito? Se o espinho na carne de Paulo fosse o seu temperamento, que quando ouvia desaforo não se aguentava, mas mesmo assim era sustentado por Deus, ele deixaria de ser um homem cheio do Espírito? Se o apóstolo Paulo gostasse de ter várias mulheres, mas não podia porque era um servo de Deus, ele deixaria de ser cheio do Espírito? Se o apóstolo Paulo tivesse desejos homossexuais, mas não cometesse a prática, ele deixaria, estou chocando você mesmo, porque eu estou falando da realidade, ele deixaria de ser um homem cheio do Espírito? Se o apóstolo Paulo, segura aí, ele fosse alguém que desejasse algumas posições ministeriais ou econômicas, e Deus nunca tivesse permitido que ele tivesse a prosperidade que ele gostaria, ele deixaria de ser um homem cheio do Espírito? Porque ele disse lá em Filipenses: eu quero agradecer a vocês por tudo aquilo que vocês têm feito por mim. Ele agradeceu à igreja: vocês são tops, vocês me sustentaram, vocês fizeram coisas boas. Mas eu quero dizer também uma coisa, que se eu não tiver o que vocês me deram, eu vou estar bem. Se eu tiver, eu vou estar bem também, porque eu soube me comportar, Deus me treinou.
quanto à escassez, Deus me treinou quanto à abundância. E eu quero dizer para vocês que se eu tiver ou não tiver, em outras palavras, contextualizando, conjecturando, Deus é Deus. Eu quero dizer para vocês que se Deus fizer ou não, Ele continua sendo Deus. E eu quero finalizar declarando que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque não sou fortalecido, como Carol falou aqui, pelas circunstâncias, pelo que o homem diz, pelas promessas da terra. Eu sou fortalecido na palavra, no que Deus falou, no que Ele conquistou. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se esse é o teu Deus, o meu Deus, joga a mão para o alto e aplauda lindamente o nome do Senhor. É Deus. Aí Paulo disse: eu não quero sentir, Deus, tire de mim. E quando ele fala de 3 pedidos, é porque possivelmente ele teve 3 quedas naquela área. E Deus, em outras palavras, Ele estava dizendo: você está na terra, você é cheio do Espírito, mas você está na carne. Então você vai sentir tentações, você não vai deixar de sentir. A depressão às vezes vem e você diz: não, eu não admito não, eu sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, eu não posso conceber isso. E de repente a seta vem contra você. Jesus, Ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Só que nós somos tentados e caímos muitas vezes. Eu não estou aqui fazendo uma apologia, caia, de jeito nenhum. Nós vivemos uma seriedade e um evangelho que fala de consagração. Nós fazemos jejuns antes da conferência, nós fazemos atos proféticos. Eu sou um pastor avivado. Nós somos pastores que ministramos batismo no Espírito Santo. Essa igreja é uma igreja que crê na imposição de mãos. Essa igreja é uma igreja que crê no ser humano. Essa igreja não é só a igreja em Conta das Águas, é a igreja do Senhor Jesus que tem que ter essa visão. Essa igreja é a igreja que ama o pecador, que como Jesus combate o pecado, mas ama o pecador, mas que entende que nós temos a nossa fragilidade, a nossa humanidade, e para isso existe perdão. Jesus, Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome consigo a sua cruz e me siga. Então tem que existir também uma entrega nossa. Santificai-vos quer dizer jogue, se lance, esteja dentro das minhas águas. A minha única atitude é assumir a posição que a palavra do Senhor me manda assumir, é assumir a identidade que Cristo já me deu, de filho, de herdeiro, de co-herdeiro. É dizer sim, é dizer: eis-me aqui, a tua graça me basta. Aí Paulo diz: por isso que eu tenho prazer nas injúrias, nas perseguições, nas injustiças, porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando o diabo se levanta, quando eu caio, eu vou para a igreja, Deus fala comigo, ali eu sou curado, ali eu sou perdoado. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Uma vida cheia do Espírito é uma vida pautada na palavra, não é uma vida de hipocrisia, não é uma vida onde não existem erros, é uma vida que você tem a oportunidade de se banhar todos os dias no sangue do Cordeiro. Se você crê que é assim, diga aleluia. Eu sempre digo que santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Deus, Ele resiste ao soberbo. Eu não caio, eu não faço, mas Ele dá graça ao humilde. Então vou finalizar com 3 princípios, que eu não vou destacar esses princípios pregando em cima deles, vou apenas falar. Em primeiro lugar, diga assim para o seu irmão, diga: em você mesmo, você não é nada, mas em Cristo, Cristo é tudo em você, e você é tudo nele. É o que eu preguei na última quarta-feira. Você não é o melhor, mas o que estiver nas tuas mãos para fazer, faça o melhor. Diga assim: eu não sou o melhor. Diga: eu não sou o melhor.
Diga, mas eu farei o melhor. Se é para adorar, se jogue. Se é para pregar, se jogue. Se é para jejuar, se jogue. Se é para buscar, se jogue. Se é para fazer missões, se jogue. Carol falou algo aqui que ela nem sabia, da conversa que eu tive com as meninas ontem, quando eu falei sobre uma base missionária, quando eu falei sobre a visão de impactos evangelísticos, de irmos para o sertão, de fazermos escola de férias missionárias. Ela não sabia de nada. Mas ontem eu saí 2 horas da manhã aqui da igreja, onde eu pude compartilhar isso com o pessoal do encontro nas ruas. Se você crê que o Espírito que habita em nós é o Espírito que confirma e que testifica, aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita glória! Ei, Carol, você não sabia do que você falou, Carol, você não sabia do que você falou. Mas eu saí 2 horas da manhã falando tudo aquilo que Deus te usou aqui, sobre um celeiro missionários, sobre sermos muito mais do que o projeto Encontro nas Ruas. Foi isso ou não foi, Jamile? Foi isso ou não foi, Duda? E ela não sabia de nada. O mesmo Espírito está em nós. Um homem cheio do Espírito, ele ouviu de Deus o seguinte: a minha graça te basta. E depois de mais de 2000 anos, em uma conferência profética, na igreja Encontro das Águas, com um tema cheios do Espírito. Quantos aqui são cheios do Espírito? Nós estamos ouvindo a mesma coisa: graça sobre graça, a minha graça te basta. Ela é suficiente. Mergulhe nela, se banhe nela, recomece através dela. Eu fiz por você, eu me dei por você. Aquele que foi como cordeiro mudo para o matadouro, como diz Isaías, que nele não havia forma nem formosura, ele se deu, ele se entregou. Certa vez um irmão, Satanás é muito sujo. Essa história foi até, se não fosse trágica, seria cômica. Ele foi expulsar um demônio, e quando ele chegou, o demônio ficou: não saio. Você vai sair em nome de Jesus. O diabo é acusador e mentiroso, né? Aí o demônio disse: eu não saio, porque você hoje de manhã estava em consagração e quebrou o jejum e comeu uma banana. O homem olhou para a pessoa que estava endemoniada, falou para Satanás: com banana ou sem banana, sai em nome de Jesus. Já teve outra irmã, foi engraçado. A irmã foi treinada numa escola bíblica a enfrentar os demônios. Mas tem quando você enfrenta o endemoniado pela primeira vez. E eu vou falar uma verdade aqui para você, eu sou muito espontâneo. Quando ela teve essa primeira experiência, primeiro ela se urinou um pouco. Ela quis correr, ela se urinou. E o diabo disse: eu não saio daqui porque você teve medo e você mijou. Ela disse: mijada ou sem estar mijada, você vai sair em nome de Jesus. Diga assim para o seu irmão: você tem autoridade. A autoridade está no nome de Jesus. A autoridade está naquele que habita em você. Deus está levantando uma igreja cheia do Espírito, uma igreja imergida nele, mergulhada nele, que diz: Deus, vem com intensidade. Tudo que eu quero é mais a tua graça, mais a tua glória. Então, se você pode, se joga, meu irmão, se lança na presença dele, mergulha na presença dele, se entregue a ele e viva a plenitude daquilo que ele tem para você. Somos quebráveis, somos limitados, somos. Estou aguentando o calor. Acho que Sadraque, Mesaque e Abednego estão aqui. O fornalha esquentou. Mas nós precisamos entender uma verdade: nada é sobre nós. Chegaram para João e disseram: você é ele? Tão parecido com ele. Ele disse: não, eu sou apenas aquele que aponta para ele. Eu vos batizo com água, mas existirá um que virá depois de mim, que vos batizará com Espírito Santo e com fogo.
com Espírito Santo e com fogo. Ele não vem apenas para encher corações com o seu Espírito. Ele vem para incendiar. Ele vem para marcar. Ele vem para levantar uma nova geração. Por isso que Jesus disse: contra a minha igreja. Cadê a igreja do Senhor? Se você é essa igreja, levante uma das suas mãos. Contra a minha igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão. Se você crê que é assim, aplauda lindamente aquele que é santo, aquele que é digno da glória. Yes. Satanás é tão acusador que eu estava no começo da fé e já vivi também essa experiência. Se eu vou jejuar e eu vou orar, irmãos, você diz que vai jejuar. Bela até falou sobre isso. Você abre o Instagram, só aparece gente fazendo lasanha, estrogonofe, cuscuz, rabada. É assim ou não é? Eita Jesus, ou prova. Aconteceu comigo. Eu digo: Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Eu com aquela fome, passando mal, eu digo: Senhor, hoje eu vou quebrar o jejum. Na hora, eu comi um prato de cuscuz com galinha guisada. Naquele mesmo dia, pela manhã ligaram para mim para fazer uma visita, porque a vida estava desesperada e achavam que era demônio. Eu digo: vou nada. Satanás vai apontar para mim e vai dizer que eu quebrei o jejum. De jeito nenhum. E naquela manhã eu fiquei intimidado e não fui. Infelizmente, imaturidade, falta de entendimento bíblico. Aí de repente, depois a pessoa ligou para mim e eu perguntei: e aí, deu tudo certo? Aí ele foi e disse: deu. Aconteceu que passou uma senhorinha do círculo de oração da Assembleia. Eu disse: entra aqui. Ela entrou, orou, profetizou. Eu digo: Jesus, foi mesmo? Ele disse: foi. E quando eu estava desesperado, até um bebo passou na porta da minha casa e disse: Deus vai trazer libertação para aí. Deus usou uma jumenta. Eu olhei, eu digo: meu Jesus amado, se nós nos acovardarmos e não nos apropriarmos da posição que o Senhor nos deu, a obra de Deus nunca vai deixar de ser feita. Ninguém é insubstituível. Se você não quiser, Deus ele vai usar quem se dispõe, quem diz: eis-me aqui. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. Eu não sou nada, mas Tu és o meu tudo. Tu és a minha essência, Tu és a minha fonte inesgotável. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és, Senhor, a fonte de águas vivas. Se eu beber do Senhor, essa fonte, esse rio fluirá para a vida eterna. Se eu estiver no Senhor e o Senhor estiver em mim, eu farei as obras que o Senhor fez, porque foi o Senhor que falou, e ainda as farei maiores, porque o Senhor disse que iria para o Pai. O Senhor disse que eu tenho que ser um com meu irmão. O Senhor disse que era a videira verdadeira, e se eu como ramo estiver grudado na videira, eu vou produzir frutos. Não é aquilo, Senhor, que eu estou buscando que aconteça, é aquilo que a Tua palavra já diz ao meu respeito, já fala sobre mim. Eu só quero viver aquilo que está escrito, aquilo que já foi declarado. A palavra de Deus, assim como a chuva desce e rega a terra, ela cumpre aquilo que lhe apraz. Se você crê, diga aleluia. Por isso, levante a mão para receber. Deus hoje está reconstruindo a sua família. Deus hoje está reconstruindo as tuas emoções. Deus hoje, eu não estou falando isso aqui para te agradar, eu estou falando como profeta, o que Deus está mandando. Deus hoje está reconstruindo a tua vida financeira. Deus está levantando o teu chamado novamente. Não é porque a figueira está florescendo, não, é porque a sua palavra é a mesma do profeta. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinde, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não hajam gados nos currais,
Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como os da coça e me faz andar nos lugares altos. Quantos recebem, digam aleluia. E ainda esta semana Deus te dará um sinal desta palavra. Aplauda lindamente o nome do Senhor. Até domingo você vai mandar um zap para alguém testemunhando do que Deus falou contigo nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? Oh, aleluia. Então erga as suas mãos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.